Então, bom dia. Vamos começar aí o nosso momento de escola bíblica, fazer uma oração para a gente dar início. Eu só vou segurar a oração para os presbíteros que chegaram atrasados entrar, ó. Sem exposição, porque são 2 de 3, nós estamos bem. E o que veio no horário esqueceu a chave, nós estamos bem demais. Expus todo mundo, né? Eu fui ver a gravação da última aula da confissão e expus minha esposa. Então vamos orar? Então vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, por mais essa semana que se inicia, pelo privilégio que nós temos de, como povo, reunidos no primeiro dia da semana, adorarmos a Ti, aprendermos mais da Tua palavra. Muito obrigado pelo Senhor ter nos abençoado nessa caminhada, nessa jornada da EBD. Começou dia 7 de janeiro e até o momento o Senhor tem nos abençoado grandemente através do estudo da Sua palavra, em que nós vemos sistematizadas na Confissão de Fé de Westminster. Continua a nos auxiliar nesse momento, a abrir o nosso coração, dar-nos entendimento cada vez mais profundo de Ti e da Tua revelação especial, e que tudo isso faça com que a Tua igreja cresça em maturidade e que cada vez mais possamos glorificar o Teu nome aqui na terra. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. O que foi a aula da semana passada? Gênesis. Isso aí vocês lembram. Se eu perguntar o que eu falei, não vai lembrar. Mas o que foi então na semana retrasada? Foi confissão de fé, né? Foi confissão de fé. Vocês lembram o que da confissão de fé, não? Pacto. Nós estamos começando a ficar bom nesse negócio, pacto. E o que vocês lembram a respeito do pacto? Além do título da aula, pacto. O que mais vocês lembram? Então, um pacto que Deus estabeleceu com Adão no Éden, que é chamado de Pacto das Obras. Ó, minha esposa está chegando lá. Pacto das Obras, né? E eu trouxe para vocês, eu lembrei, né? O meu professor veio aqui uns tempos atrás e ele trouxe uma provocação que o desejo do meu coração é que ele não tivesse trazido, né? Que eu lembro que ele falou em sala de aula. Mas a provocação é tranquila, é se existiu algum pacto de obras de fato ou não. Porque ele entende que Deus, sendo um Deus gracioso, existia graça disponível mesmo antes da queda, né? E eu entendo, aí seguindo um outro professor lá do Brasil também, que a questão toda é como a gente define os termos. E eu tenho falado muito com vocês a respeito da importância de a gente definir os termos e qualificar aquilo que a gente fala. Então eu entendo que o pacto é das obras, porque eu defino graça no sentido de pacto, quando a gente fala que tem um das obras e um da graça, que o pacto da graça se refere à graça salvífica. E se a graça é salvífica, ela não era necessária antes da queda. Porque antes da queda não existia necessidade de salvação. Se não existia pecado, não tinha do que o ser humano ser salvo, então não existia a necessidade da graça salvífica. Agora, se a gente entender que a graça, se a gente definir a graça como aquele movimento de Deus na direção das suas criaturas, dando a eles aquilo que eles não merecem, então Deus deu, por exemplo, um relacionamento com as criaturas. Deus estabeleceu um jardim para que eles morassem. E a gente vê pela descrição do jardim, se você lembra da descrição do Jardim do Éden, me parece um lugar muito bonito. Então existe graça nesse sentido. Mas se nós estamos a falar de pacto, nós estamos a falar de salvação, então eu entendo que existe sim um pacto das obras, aí existe sim o pacto da graça. E se existe o pacto das obras, a gente viu que esse pacto foi mantido? Ou não? Sim ou não? Por quem?
Não, Cristo cumpriu. Então, o pacto ele é mantido por Deus, porque Deus dá a punição que ele prometeu que daria em caso de desobediência. O pacto não é mantido por Adão, certo? Nosso representante federal é aquele que é o cabeça de toda a criação. Tanto é que é ele que vai ser usado como paralelo em Romanos 5. E então Adão quebra o pacto. Com a quebra do pacto, as consequências são imediatas. De partida, o que acontece? Logo de cara. Quando ele quebra o pacto. Sente vergonha, eles percebem que eles estão nus. Eles sentem vergonha e eles fazem o que na sequência? Escondem-se de Deus. É agora engraçado. Não é uma postura parecida com a que a gente tem quando a gente comete um pecado, que a gente sabe que a gente está um pecado bem escrachado, assim, ou um pecado mais pesado. A gente não fica com vergonha de Deus? É interessante isso, né? Você vê o padrão a se repetir, mas é bastante importante a gente ver que em todos os momentos quem vai ao encontro de quem? É Deus que vai ao encontro do homem. Então, você consegue ver a graça de Deus manifesta já no primeiro momento, após a queda, você já consegue ver Deus agir nesse sentido. E aí a Lilian trouxe aqui que alguém manteve esse pacto das obras, alguém cumpriu esse pacto das obras, que foi Jesus Cristo. Então, a nossa salvação é pela graça ou é pelas obras? E pelas obras. Pelas duas coisas. É pela graça de Deus, mas é pelas obras de Cristo. Então, aquele exemplo que eu dou de que a gente passa de ano com o boletim de Jesus. Então, ele vem com todos os 10 lá, aqui é 20, dependendo da escola, nos Estados Unidos era A. Se tiver A mais, ele passa tudo com A mais. Ele passa gabaritando todas as matérias. E a gente fica de recuperação em quantas matérias? Em todas. E mais do que recuperação, acho que a gente fica com 0 em tudo. E aí, quando a gente fica nisso, quem vai dar para nós a aprovação? É Jesus Cristo com o boletim dele. Então, bastante importante a gente ter esse conceito. Então, as obras, a salvação, ela é pelas obras, mas não as suas. Então, Cristo, e aqui é importante, eu já devo ter falado isso no passado, mas é um conceito que eu acho muito importante reforçar. Como que Cristo conquistou a nossa salvação? É a vida toda dele, porque normalmente no imaginário da igreja, quando você pergunta como que Cristo conquistou a salvação, a resposta vai ser, morreu na cruz. Agora, tem uma simulação, eu já fiz em alguma pregação a simulação. Cristo encarnou, viveu uma vida de perfeita obediência. E aqui tem algo que a gente chama de obediência passiva e obediência ativa. Então, ativa é aquilo que ele fez, a passiva é aquilo que fizeram com ele, de maneira bem simplista. Ele morre na cruz. Ele ressuscita e é levado aos céus, está à destra de Deus, reinando soberanamente, certo? Então, pronto. Se ele fizesse tudo isso e não morresse, tinha jeito de salvação? Não. Agora, e se ele encarnasse, obedecesse, morresse e não ressuscitasse, tinha jeito? E se ele encarnasse, não obedecesse, morresse, ressuscitasse e fosse a destra de Deus, tinha jeito? Então a salvação ela é conquistada pela obra de Cristo. E a obra de Cristo, ela contempla tudo, desde a sua encarnação até a sua segunda vinda. Então tem um pedaço da obra de Cristo que ainda não foi realizado. Diferente do que acreditam os hereges por aí, que falam que o que Jesus fez foi incompleto, é ele que vai completar essa obra. Eu não vou dar o nome do herege, mas eles estão por todos os lugares. E, portanto, a obra de Cristo são todas as etapas dessa obra que garantem a nossa salvação, e isso é por mérito.
a nós é dado por graça. Então, a gente vai chegar uma hora no curso de teologia em que a gente vai falar da pessoa de Cristo. Aí nós vamos entrar nesse aspecto todo da obra dele, de que maneira era importante que ele fosse verdadeiramente homem, de que maneira que era importante que ele fosse verdadeiramente Deus. Então, pronto. Então, nós vimos aí essa questão toda do pacto de obra. A gente viu que Adão quebra esse pacto, e a gente falou um pouco do padrão da queda, a questão do olhar, desejar e tudo mais. Então, nós vamos aqui só fazer uma breve revisão, porque até o momento a gente passou por 2 parágrafos. Se Deus quiser, hoje a gente passa por mais 2, aí fica faltando só mais 2 no capítulo 7. Então, a gente vai falar ali, tão grande a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então, esse parágrafo é bastante importante, Eu busquei ressaltar 2 palavras que qualificam esse pacto, que é a voluntária condescendência de Deus. Ou seja, Deus não era obrigado a fazer o pacto, Deus não era obrigado, inclusive, a nos criar, Deus não era obrigado a fazer nada. Porque ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é perfeito, e ele de nada e de ninguém ele precisa. Então, isso é uma coisa que precisa ter bem claro. Dizem, quando você assiste algum tipo de filme de ação, ou dependendo numa negociação, o pior tipo de pessoa que existe nesse sentido de um filme de ação ou de uma negociação é a pessoa que não tem nada a perder. Não sei se você lembra um filme do Denzel Washington, que o menino dele tem um problema cardíaco, e ele entra no hospital e toca o terror, por quê? Porque ele não tinha mais nada a perder, o filho dele já estava perdido. Para ele, mais nada era importante. Então ele se torna um homem perigoso, nesse sentido. No caso de Deus, Deus não se torna perigoso, mas ele não tem nada a perder e ele de nada precisa. Mas ainda assim, ele voluntariamente resolve nos criar, e voluntariamente ele resolve ter uma relação com a criação. Tanto com o que a gente vai chamar, em termos da biologia, da natureza, quanto com os seres humanos. Que a gente vai ver, acho que no próximo domingo, a gente vai ver então que Deus trata de maneira especial o ser humano. Então existe essa voluntária condescendência, e condescendência, a Rejane fez a pergunta no dia, foi uma pergunta importante, essa ideia de que Deus vem ao nosso encontro, ele encontra onde nós estamos e ele se revela de uma forma que nós possamos compreender. Porque pensa, se Deus quisesse se revelar a nós, sem vir ao nosso encontro de acordo com as nossas limitações, a gente jamais seria capaz de compreendê-lo, de percebê-lo. Se a gente vai passar o resto da nossa existência, não só aqui, mas na próxima, sem percebê-lo completamente, imagina se ele não viesse ao nosso encontro de uma maneira em que fosse mais tangível, palpável, para que nós pudéssemos perceber algo. Então, essa voluntária condescendência da parte de Deus, e aí ele faz um pacto. E aí o primeiro pacto foi feito com o homem, Era o pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência. Então aqui a gente viu que era perfeita obediência, a gente viu quem fez a perfeita obediência, quem teve a perfeita obediência. Nós vimos que esse pacto foi feito com um homem e nós vimos que nesse pacto foi a vida prometida. Só que você olha o texto, a vida não está lá. Então a ideia é de que, uma vez que a desobediência geraria a morte, o pressuposto é que a obediência levaria à vida.
É esse o ponto. Então, nesse pacto, e a gente viu que uma outra discussão bastante comum, mas a palavra pacto não está presente em Gênesis quando Deus conversa com Adão. Então, não é pacto. Esse é um argumento apresentado. E a gente foi ver que eu não preciso dar um nome no texto se todos os elementos estão lá. Então a gente viu que existe todos os elementos do que é um pacto estão presentes no acordo de Deus com Adão. Então você tem restrições, punições para desobediência, a inferência da bênção da obediência. Então você tem todos os marcadores do que seria um pacto. E mais do que isso, o nosso irmão Oséias, ele descreve que Adão quebrou o pacto. E aí, se Oséias, inspirado por Deus, descreve para mim que Adão quebrou o pacto, eu vou discutir com ele que não é pacto? Que chancela tem Oséias para afirmar isso? Que chancela tem ele? Espírito Santo, né? Autor inspirado, por isso que está no cânon. Ele tem a chancela do Espírito para garantir para nós que o que ele está a falar é verdade. Então, com isso em mente, finalmente, chegaremos no pacto da graça. Então vai dizer assim, né? Tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente... Consegue perceber de novo o qualificador? É voluntariamente, livremente. Deus não fica em xeque-mate com ninguém. Não existe uma pessoa que possa pôr Deus contra a parede e negociar com ele. Não tem acordo. É ele que livremente, e aí que fica o absurdo da graça. Chega a ser absurdo a hora que você olha para isso. Assim, como que pode? Por quê? Porque a gente vai pensar com o nosso coração influenciado pelo pecado. Mas Deus é livre disso. Então ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. O que ele exige? Exigindo deles a fé em Cristo para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida. O que está escrito com outras palavras aqui? Predestinados para a vida. Então, ordenados para a vida, o seu Santo Espírito. Para quê? O que está escrito ali na confissão? Para dispô-los e habilitá-los a crer. Qual que é a exigência que tem para ser salvo? A fé. E para que está pré-ordenado o Espírito? Para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, aquilo que é exigido de você não é conquistado por você, é dado por ele. Tá certo? E aqui só está refletindo conhecimento bíblico. É zero novidade aqui, a gente vai ver os textos. Mas, de memória, vamos lá, vocês são bons de Bíblia. De memória, vamos ver se vocês vão deixar o pastor feliz. Qual o texto que a gente pode pensar que a fé não é mérito nosso? Efésios 2. Quais os versículos? De 1 a 10. De 1 a 10 você consegue pegar toda a ideia, né? Vai reforçar várias vezes o nosso estado de morte quando nós não estamos em Cristo. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele vos deu vida, você é o agente da passiva, né? E Deus é o ativo, é ele o sujeito da ação, ele vos dá vida. Ele dá vida por quê? Porque estava morto. E morto não faz nada a não ser ficar morto. Então ele vos dá vida. Depois lá na frente, vai chegar no verso lá para o 9, que vai falar que a fé... Vocês estão precisando ler a Bíblia, vamos abrir aí. Vocês estão precisando ler mais isso aí, vamos lá. Efésios 2, está lá no Novo Testamento, tá? Vamos ajudá-los aí, para não falar que eu sou um pastor mau, né?
Vamos ler capítulo 2, versos 8 e 9. Está escrito assim na palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Está difícil entender? Eu vou explicar. Não de obras, para que ninguém se glorie. E a coisa importante aqui, né, que no texto em português não fica tão claro, quando a gente vai no 8, ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. A pergunta a ser feita é o que não vem de vós? Isto. Isto o quê? É a fé e a salvação. Porque no português a gente não tem essa distinção, mas no grego existe tal do gênero neutro. Tá certo? Igual em inglês. E aí você tem uma palavra no masculino e uma no feminino, e o isto, que é um pronome demonstrativo, certo? Aula de português, hein? A ousadia do brasileiro aqui em Portugal, né? Dando aula de português. É ousadia, isso aí tá errado, né? Se refere, então, no neutro, a que substantivo, então? Se você tem um no feminino e um no masculino? Aos dois. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente vê que o texto bíblico, e a confissão de fé é uma sistematização do texto bíblico, a gente vê, então, que isso vem do Espírito, né, que dispõe e habilita a crer. Mas vamos dar uma olhada por partes no texto, né? Então, primeira parte lá, ó, tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto. Quando fala aqui que o homem, tendo o homem se tornado pela queda incapaz de ter vida, que texto que vem à mente de vocês da incapacidade do homem de ter vida? Além de Efésios 2, que a gente está descrito como mortos. Romanos 3. Romanos 3 é o texto que eu gosto, vocês sabem disso, a partir do verso 10, ele começa a descrever o que eu chamo do homem natural apartado de Deus. E o texto vai dizer que esses homens não fazem o bem, não querem saber do bem, não querem saber de Deus. E mais do que isso, os pés deles são rápidos para violência e derramar sangue, a boca deles é doida, cheia de veneno para falar mal dos outros. Então, você olha ali, a hora que você olha aquilo, fala assim, mas de que jeito essa pessoa pode ser salva? Por ela mesma é impossível. Essa é a inferência. Essa é a inferência lógica do texto. Então, Romanos 3. Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, o que Paulo está a falar aqui? Pô, a gente vai ver que a lei, no que a lei é boa para nós? Isso, para mostrar que nós somos pecadores. E como que ela mostra que nós somos pecadores? Oi? Que a gente não consegue cumprir o quê? A lei. A lei expressa o quê? Que regras? A lei, né? Então vamos pensar nos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Eles são a expressão, ou parte da expressão do caráter de Deus. Então a ética cristã, né? Isso aí para mim é o ponto de partida. A ética cristã ela é fundamentada nos 10 mandamentos. É a partir dos 10 mandamentos que a gente vai pensar a nossa existência aqui na Terra. A maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente deveria sentir, enfim. Mas o ponto é que os 10 mandamentos, eles expressam coisas que Deus ama. Não matarás. Ele ama a vida. Né? Ele é não assassinarás. Né? A gente pode... Qualquer dia ainda vou dar as aulas polêmicas aí dos mandamentos. Mas com isso, pode então a lei, pegar aqui os 10 mandamentos, pode essa lei ser ruim? Não. E pode essa lei ser contrária às promessas de Deus? Se é Ele quem deu? Não pode. Então a resposta é não. Não dá. Não dá. Isso aí
para que você está ficando meio doido. Não dá, esse negócio não dá. Agora, o porquê que é importante o que Paulo está a fazer aqui? Em outras passagens, em Romanos ele vai fazer isso. O que a lei é boa em fazer e o que ela é incapaz de fazer? Ela é boa de mostrar o nosso pecado. E ela é incapaz de nos salvar, de nos dar vida. Se você for fazer um paralelo, a criação, a revelação natural, ela é capaz de dar conhecimento de que existe um Deus e me dar a condenação se eu não tiver a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, agora o que Paulo vai falar então? Que vai ser, se a lei pudesse dar vida, de onde viria a justiça? Da própria lei, não de Cristo. É essa a explicação. Se é a lei que dá vida, então é a lei que cumpre a justiça. E se é a lei que cumpre a justiça, quem dá a vida é a lei. E aí, por que você precisa de um Salvador? Então, teve um poeta brasileiro, tempos atrás, que escreveu uma música muito profunda que era Cada um no seu quadrado. Né? E essa música se repetia durante... Se fosse nos dias de hoje, teria viralizado muito mais, né? Mas era cada um no seu quadrado. E essa é a ideia de que as coisas, Deus faz as coisas, cada uma com as suas funções. Então a lei tem o seu papel e ela tem a sua importância. Então a lei não é desprezível. A lei ela é necessária. Mas ela é necessária para aquilo que ela foi criada para fazer. E é por isso que a gente tem a necessidade de um Salvador. Tá certo? Então vamos lá. Romanos 3, 20 e 21. Por isso que o Lucas Bibiano chutou Romanos 3, certo? Que você viu a referência. Ou não? Fala assim, ou não, eu prestei atenção nas outras aulas. Me ajuda. Fala, eu prestei atenção nas outras aulas. Então lá, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, é difícil de enxergar isso no texto? De que não tem como você fazer alguma coisa que te justifique. É difícil enxergar isso. E não é só Romanos 9, é Romanos 3. Você vai para Romanos 1, aí você vai... Está lá em todo canto. Está em todo canto. Para toda a gente ver, mas está lá. Então, diante dele, não tem como ser justificado por obras. Em razão de que, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É o cumprimento da lei e dos profetas em Cristo. Agora, que coisa interessante, né? Quanto de conhecimento vem do pecado? Pleno. E aí fica uma lição importante para nós. Aquela passagem que eu nunca memorizo a referência, que é a Bíblia como um espelho. Então, tem Tiago, eu sempre penso em Tiago, mas parece que tem uma outra em Coríntios também, não sei se ele faz as duas. Mas eu sempre erro na referência e para não errar, eu já não arrisco. Mas um dia, Deus vai me dar essa memorização. Mas a hora que o texto vai falar que quando a gente está diante da palavra, é interpretação, tá certo? Aqui é uma paráfrase. Quando a gente está diante da Bíblia, é como um homem natural que se contempla no espelho. E aí eu falei aqui no Elas, que por que mulher usa maquiagem normalmente? Para tentar esconder algumas imperfeições resultantes da queda, certo? O corpo começou a morrer, aí começa a aparecer ruga, começa não sei o quê, aí puxa daqui, tal, reboca dali, aí passa a massa corrida, depois passa a tinta por cima para colorir. Né? Eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu sei como que funcionam essas coisas, né? E apenas um adendo, curiosidade, no nosso álbum de casamento, isso vai para 18 anos, né?
o estúdio lá que tirou foto fez uma oferta muito boa para nós. Ele falou que daria para dar um Photoshop nas fotos. Vocês querem? Eu falei, eu quero. E o que você quer? Remova todas as rugas de todas as velhas. Eu quero as velhas bonitas no álbum. E eu acredito que minha avó faleceu acreditando que o maquiador lá de São Carlos era o melhor cara do planeta. Porque ela tava linda lá no álbum, entendeu? Então todo mundo gosta do meu álbum, porque tá todo mundo top lá, entendeu? Tudo com Photoshop. Mas pronto. Volta pra aula, sai da digressão. Mas então a ideia é de que quanto mais tempo a gente fica diante do espelho, e se a mulher fizer, o homem também fizer esse exercício, mas o seu homem fica ligeiro, tá? É só para entender a imagem da Bíblia. Fica muito tempo no... Começa a querer fazer sobrancelha. Pula fora dessas coisas. Entendeu? Toda vez que eu vou cortar cabelo, o Éder vem com essas graças. Pastor, me respeita, rapaz. Se eu for arrancar, eu arranco no dedo. Entendeu? É aqui, assim, puxando se eu for arrancar, né? Mas quanto mais tempo você fica diante do espelho, você acha que você vai encontrar mais ou menos defeitos no seu rosto? Mais. Então essa é a figura do pleno conhecimento do pecado. Quanto mais tempo eu passo com a Escritura, mais consciência, mais o meu coração vai estar exposto e mais eu vou conseguir ver os meus defeitos, os meus pecados, a profundidade do meu pecado, a desgraça que é o meu pecado, a desgraça que é o pecado. Então por isso que vocês precisam passar mais tempo com a Bíblia. E aí é natural, pega, no sobe e desce, né? Nos ápices e nos vales da vida espiritual. Pensa no tempo em que você ficou com menos contato com as Sagradas Escrituras, se você não tinha uma percepção de que você era um ser humano melhor. Pelo fato de que você é burro, assim como eu sou, a gente começa a achar que a gente é bom. Então, né, e aqui eu gosto de lembrar o Stephen Charnock, né? Ele vai falar que, e quando eu acho que eu sou bom sem ser bom, o que eu sou? Arrogante, hipócrita, né? Então a arrogância, a falta de humildade na vida cristã é um negócio que é resultado evidente de pouco contato com Deus e pouco contato com as Escrituras. E aí, por que eu gosto do Stephen Charnock? Porque ele vai falar que um crente arrogante é tão estranho quanto um diabo humilde. São duas coisas que não deviam existir. E não existe, né? O diabo humilde não existe. Agora, crente arrogante, a sorte do cara que passa de ano com o boletim de Jesus. Mas o que existe de gente cheia de si, por falta de contato com a palavra. Então, é pela palavra que vem o pleno conhecimento do pecado, né? Então, vamos lá. Aí eu fico longe. Romanos 8:3, porquanto o que fora impossível à lei, e o que foi impossível à lei? Dar vida, salvar. No que ela estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então, Paulo apresentando a solução. Capítulo 8 de Romanos é o capítulo da virada. Então, Romanos, você vai de 1 a 7, é só pau na sua cabeça, Léo. Só uma retada. Você vai para 1, aí no capítulo 1, qual que é o negócio lá? Aqueles que detêm a injustiça pela verdade. O cara suprime a verdade e crê na mentira. Ele adora a criatura no lugar do Criador. Por isso Deus entrega aos seus desejos. Aí vai pro 2, aí vai pro 3, chega no 3, meu homem natural, esquece, não tem, ele não quer o bem, ele não quer nada. Aí vai no 4, aí chega no 5, vai falar de Jesus Cristo como sendo o segundo Adão. Aí vai no 6, aí a hora que chega no 7, o que era o 7? Miserável homem que sou. Daí chega o 8. E o 8 é a grande virada em Romanos. Dali pro 8, o pessoal vai falar que é o canto da vitória. De Romanos 8 para frente, aí é quase pentecostal. Ali é só vitória. Aí é só vitória. Aí é vitória atrás de vitória, atrás de vitória, atrás de vitória. Por quê? Por conta do poder do Espírito que habita em nós. Então, para que isso fosse possível, Deus enviou o seu Filho à semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E como que Deus condenou na carne o pecado? A morte na cruz. E a gente poderia pensar, inclusive, na obediência e na humilhação que Cristo passa durante a vida.
na tentação que ele passa e ele não cai. Deus condena. Você já pensou? Rapaz, eu às vezes, na minha limitação, obrigado, irmão, na minha limitação, eu fico tentando perceber o que era para Jesus ter o contato com o pecado na vida real. O que era ele olhar pro tal do Judas o tempo todo lá, quase o tempo todo com ele andando. E aí fica a dica, né? Judas traiu Jesus, certo? Então a culpa não era professor bom não, tá? Não vem pôr a culpa no teu pastor pelas tuas presepadas. Tá certo? Porque Judas teve o melhor professor possível, né? Mas, quando você olha, Jesus sabia o coração das pessoas, ele sabia a maldade nas perguntas. A gente consegue inferir, às vezes, a maldade na maneira como a pessoa se expressa. Mas Jesus sabia. Imagina o que era para ele essa experiência. Né? Ou então ele ter a convicção, e é por isso que ele vai para o Getsemane, ter a convicção de que pela primeira vez, desde sempre para sempre, ia ter um ruído na comunicação dele com o Pai por conta do meu e do seu pecado. Por isso que ele estava angustiado. Ele sabia o que ia acontecer. Né? Então, Deus condenou, né, na carne o pecado. Homem de dores. Sabe o que é padecer. Isaías 53. Agora, ó, Isaías 42, ó. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então aqui desde sempre, salvação para todos, em termos de todos os povos. Né? Gênesis 3,15, clássico, né? Porém inimizade entre ti e a mulher. Então, é muito legal isso aqui, né? Quem confabulou para derrubar Adão? Foi a serpente que é a esposa. Certo? Amizade, complicada. Aí Deus disse, vou falar uma coisa, vocês vão agora, acabou a amizadezinha de vocês. Porém, inimizade entre vocês. Agora vocês vão se odiar, né? Será que é daqui que vem a aversão que as mulheres têm por esses tipos de ser até hoje, né? Não se sabe, né? Eu amava ir no Instituto Butantan lá em São Paulo. Ver as serpentes, as cobras. A Dani já não gostava, eu achava o máximo. É inimizade, talvez, né? Mas o que importa aqui no texto é que existe o conflito cósmico aqui, ó, entre a tua descendência é da... Quem que é o ti aqui? Serpente. E o seu descendente, o da mulher, que é Cristo. Então ele está prometendo, né, fazer um segundo pacto, e esse pacto começa aqui, a gente consegue ver, e aí ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então aqui a gente já conversou sobre isso, né? Ele feriu, não matou de uma vez. Por isso que Satanás ainda está aí enchendo a paciência de vez em quando, né? Ele feriu o calcanhar de Jesus na cruz, tal, mas já perdeu, né? Que ele já ressuscitou e tudo mais. Então pronto. Então, esse segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus, Cristo, exigindo deles a fé em Cristo para que sejam salvos. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será... Então, pressuposto da salvação é a crença. Então, na outra parte que eu falo do Espírito, eu entro nesse mérito. Então, a gente vê aqui claramente. Aí o texto, versículo mais conhecido de toda a história, João 3,16. Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, que deu o Filho,
Para quê? Todo aquele que nele crê. O propósito de salvação nunca foi universal nesse sentido. Pressupõe crença. E nem todos creem. E existe um outro aspecto que Romanos 8 apresenta. Quem mais aguarda, anseia a redenção? A criação. Então, quem foi afetado pelo pecado, na queda? Tudo e todos. Mas salvação pressupõe crença. Por isso que seu pet não vai para o novo céu e nova terra. Vai ter bicho lá, mas não vai ser seu pet. Entendeu? Porque pressupõe crença. Mas vamos lá. E porque animal não tem alma, né? A gente vai ver isso na nossa série de exposição em Gênesis, né? Então, Romanos 10, 6 a 9. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí texto: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Por isso que quando a gente vai ter aqui uma recessão de novos membros, nós fazemos o quê? Profissão de fé. Se confessares com a tua boca. Você já confessou antes, né? Mas a gente faz um evento simbólico para que a igreja veja a pessoa confessar, né? Então pressupõe confissão e você só pode confessar aquilo que de fato você crê. Certo? Deveria ser, né? Então pronto. Senão vai cair lá em Mateus 7. Lembra? Naquele dia direi: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Né? Então vamos lá. Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Tá difícil essa parte? Não. Agora, qual que é o risco que a gente corre? E a gente não percebe isso. Normalmente a gente não percebe isso. Qual que é o risco que a gente corre quando a gente fala que o justo viverá pela fé? Oi? Não. Nós podemos começar a crer que a nossa fé é uma obra. Se é pela fé que eu sou salvo, então a minha fé é uma obra. Só que aí a gente vai ter que lembrar do texto de Efésios 2, que essa fé a gente recebe. Mas mais do que isso, e aqui para o Lucas ficar feliz hoje, eu vou citar o teólogo favorito do Lucas, Weber Pai. Né? Cada um gosta do que quer, mas ele é bom mesmo. O Weber Pai, ele vai... Eu lembro, né? É uma frase que eu nunca anotei, mas eu espero que eu nunca esqueça dessa frase. E já tem... Foi no 2º para o 3º ano. Então já tem uns 5 anos isso. Weber Pai falou assim, ó: a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos dos benefícios da salvação no tempo presente. Então a fé é um instrumento de apropriação de bênçãos da salvação no tempo presente. Só que o que a gente já viu, se você está atento nas nossas aulas da EBD e nas pregações, de que a gente vive, em termos escatológicos, um conflito, uma tensão chamada já e ainda não. A gente já é salvo? Mas ainda não. Porque o texto de Romanos, por exemplo, 5, de 6 a 11, vai dizer de que nós seremos salvos da ira. Mas você já não é alvo do amor de Deus? Mas existe a ira vindoura, que acontecerá no juízo, e que nós seremos salvos dela. Então nós já estamos salvos, mas ainda não.
Então olha para a tua vida e me diga se você parece de fato um salvo. Acho que é outra pergunta a ser feita. Isso mostra que existe algo que ainda não está acontecendo de maneira plena. Né? Você é digno de ser chamado santo? Eu sou. Porque Cristo fez isso por mim. Mas quando eu olho para a minha vida prática, eu falo, eu estou distante daquela realidade. Então existe esse conflito, essa tensão do já e do ainda não. Então nessa tensão da salvação, eu já consigo no tempo presente usufruir de benefícios que são me dados pela fé. Então vai ser pela fé que em muitos momentos eu vou conseguir obedecer ao invés de desobedecer. Vai ser pela fé que eu vou conseguir me colocar em humildade diante de Deus, diante das circunstâncias que me aterrorizam. Vai ser pela fé. Então a fé ela é um instrumento de apropriação dos benefícios da salvação no tempo presente. Ok? Então fé não é uma obra, né? Porque dependendo do jeito que vai falando, que é para você, pô, então o negócio é ter fé. Porque se eu tiver fé, aí pronto, tudo acontece. Aí é? Ah, entendi. Então vamos lá para o último trechinho aí. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Veja que qualificador interessante, né? Normalmente se você pensa em disposição, você vai pensar, então tá ok. Fala não. Além de dispor, precisa habilitar. O pecado é tão profundo que ele tira a disposição e a capacidade. Vocês lembram o meu péssimo exemplo de tirar o lixo de casa ou não? Vocês lembram? Por isso que eu gosto de exemplo ruim, porque fica na memória. Tem hora que eu não quero e parece que eu sou completamente incapacitado de fazer. São duas coisas. Eu não quero e tem dia que eu faço. Então eu tenho a capacidade. Mas tem dia que parece que eu não quero e não tenho a capacidade de fazer. Dá para entender a diferença? Então é necessária a disposição e a habilitação. Então, Ezequiel 36, 26, 27, texto famosíssimo, né? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O transplante cardíaco que eu sempre falo aqui. Remoção do coração de pedra e colocação. E agora me fala, tem milagre maior do que esse? Tem ou não? Convicção, por favor. Tem ou não? Não, pô, não tem. Ai, curou o cancro. Meu, isso aqui é muito mais difícil. Porque Deus precisou matar o filho dele para que isso fosse possível. Curar o cancro, ele criou todas as coisas, ele tira. Sem afetar a sua divindade. Ele precisou matar o filho para que a sua justiça não fosse afetada, por exemplo. E aí, os caras pálidas falam que não tem milagre da igreja presbiteriana. Aqui, ó, tem salvação aqui. O milagre que eles não estão fazendo por lá, nós estamos fazendo por aqui, Deus está a fazer. Deus está a fazer. Então tem milagre na igreja presbiteriana. E um dos mais difíceis, esses fáceis a gente não faz questão de ficar mostrando. Tem também? Tem. Mas o que a gente gosta de ver é a gente sendo salvo. Porque é o maior milagre. Então você que é aí meio pentecostal, não vou dar nomes, começa a orar a Deus para Ele dar o milagre verdadeiro aqui na nossa igreja. Ora para que Deus converta pessoas. Ora para que Deus ressuscite aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ora por isso, pô. Você não quer ver o povo sendo salvo? Ora, isso é milagre. Isso é milagre. Onde multiplicou o pão é milagre? É. Mas salvação é diferenciada. Né? Então ele vai continuar. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim. Ai, meu pai, se o pai que me enviou não o trouxer, dá para ser salvo pelas obras?
Pô, mas para todo canto tá esse negócio, né? Onde a gente vai tem graça, né? Não é impressionante isso? Né? Se o pai não o trouxer. Ah, mas eu vi voluntariamente. É porque o pai te trouxe. Foi porque eu quis, foi porque o pai te deu o querer e o realizar. Filipenses 2:13. E eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui nós estamos garantidos, ressurreição, no último dia estamos garantidos. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados a habitação do Espírito. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse e a mim. Ouvido e aprendido. Fica aqui só ouvindo EBD e não aprende, não. Não põe na vida real para você ver. Né? Então vamos lá. Então vamos falar que meu professor aí apresenta, o Van Dix Horn vai falar desse... O primeiro pacto é uma profunda expressão da disposição de Deus para ter comunhão com meras criaturas. Já é impressionante. Certo? Já é impressionante. Já esse segundo é uma inacreditável demonstração da disposição de Deus em perdoar e ter comunhão com aqueles que são indignos. E aí aquela tecla que a gente tem batido. A questão toda não é se algumas pessoas são condenadas. A questão toda é porque não são todas condenadas. Porque normalmente a objeção levantada à doutrina da predestinação, o ensinamento bíblico da predestinação, é por que Deus escolheu uns e não outros? Pô, a pergunta deveria ser, por que Ele escolheu alguns? Olha para a tua vida. Por que Ele escolheu alguns? Essa é a pergunta a ser feita. Por que eu? Porque eu não mereço. Esse é o ponto todo, né? Então, podemos ter confiança nesse pacto, porque nessa oferta graciosa, Deus dá seu próprio Filho. E aí Paulo vai falar, se já deu o Filho, não dará com Ele todas as coisas? Por isso que é importante conhecer a Bíblia, né? E no Novo Testamento, que claramente vemos que o próprio Cristo é o novo pacto, Ele é a promessa, Ele é o pacto e o laço de graça. Nada há de abstrato ou fictício nesse evangelho. Ele é tão real quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus. E agora nós vamos voar por esse aqui para eu bater minha meta, né? Porque essa parte aqui é tranquila. Essa parte aqui é tranquila. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a herança eterna, com tudo que lhe pertence legada nesse pacto. Então olha lá, Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. E aqui ele vai pensar em Novo Testamento. Não o Novo Testamento como está nas Escrituras, mas a ideia de um testamento novo, ao contrário das obras. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha o quê? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Então, por exemplo, onde que a gente consegue ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa importância da morte para que a herança seja dada? No filho pródigo. Tanto é que quando o filho pede a herança antecipada, o que ele está a desejar? Quero mais que o senhor morra. Quero mais que o senhor se exploda. Eu quero viver minha vida e dar meu dinheiro. Então esse testamento só pode ser recebido pela morte do testador. Então era necessário que Cristo morresse. Então se alguém perguntar, e essas perguntas são assim, nossa, se esse Deus é tão bondoso, por que ele matou Jesus Cristo? Porque ele tinha que matar. E tanto tinha que ele promete, inclusive, lá em Isaías 53, por exemplo. Para dar um exemplo. Né? Então ele tinha que matar. Então Hebreus 7, 22, por isso mesmo, Jesus tendo tornado fiador de superior aliança. E aí o Van Dix Horn vai colocar, de facto, essa é uma imagem poderosa. A linguagem de pactos tem ajudado muitos cristãos a compreender o Evangelho. Mas para outros, a realidade do dom de Deus talvez só fique clara com a linguagem de testamento. Então essa ideia de receber alguma coisa gratuitamente só fica claro porque precisou matar alguém no seu lugar para que você recebesse. Pois todos nós sabemos quem tem de morrer antes que um testamento possa ter efeito.
aquele que fez o testamento. Por isso é que o Filho de Deus derramou a sua vida por nós, para que recebêssemos uma herança eterna. E consegui avançar, e vou terminar no horário de tal forma que o pessoal do grupo de cântico vai ficar feliz comigo hoje. É aquela disputa eterna, a tensão do já e ainda não aqui, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de escola bíblica, muito obrigado pela tua palavra, que é tão especial, tão esclarecedora, tão confrontadora. Muito obrigado, pois o Senhor escolheu se revelar a nós, o Senhor escolheu vir ao nosso encontro e fazer um pacto para que nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pelo seu amor e sua graça e a sua misericórdia, que são diariamente derramados sobre a nossa vida. Dá-nos um restante aqui de momentos juntos, com um pequeno almoço. Obrigado pela fartura de alimento que o Senhor tem nos dado e que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor aceite o culto que prestaremos a Ti nesse dia que é dia especial, dia separado para a adoração do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto, todo mundo liberado.